Retomando a nossa disciplina de projeto básico de silos e galpões, e no momento de hoje nós iremos falar sobre o curral de manejo, né, para gado de corte. O curral de manejo nada mais é do que uma benfeitoria extremamente importante na propriedade, tá? E é essencial que eu entenda o seu dimensionamento e alguns elementos que o compõem. Tá? Então, nós temos aqui à esquerda um curral bem menor, né? Tá? E à direita um curral maior. Entretanto, os dois devem atender à necessidade dessa minha propriedade. Porém, antes de falarmos, né, diretamente sobre o curral de manejo, a gente tem que entender as categorias do gado. Nós temos duas categorias: categoria de gado de corte e categoria de gado de leite. E pensando nessas duas categorias, são estruturas diferentes, né? Então, para o gado de corte, eu tenho aqui à esquerda, mostrando aqui essa estrutura, né? No meu galpão. Já à direita aqui, ó, o gado de leite é uma estrutura totalmente diferente. Então, eu tenho que pensar nisso aí. Qual o curral, né? Qual a modalidade da minha propriedade, ok? Mas iremos apenas, no momento de hoje, falarmos sobre algumas características, sobre algumas particularidades do curral para manejo de gado de corte, ok? O curral nada mais é do que uma instalação necessária para a execução, né, de algumas atividades de manejo do gado. Que atividades são essas? Exemplo, tratamentos sanitários, castrações, embarque, né, e desembarque de animais, pesagem para o controle ali do meu produtor, apartações de condicionamento de rebanho, marcação de animal, a brincagem. Então, todos esses aí são atividades que eu posso desenvolver no meu curral. Tá? Então, é o seguinte, sabendo disso, quais são as recomendações, né? E quais são as instalações contidas no meu curral? Então, eu tenho que pensar na localização onde eu devo posicionar o meu curral, qual a forma mais adequada, quais são as dimensões, o que é que ele trata de cerca externa, o brete, o tronco de contenção, apartador, balança, embarcador. Então, vamos comentar alguns desses elementos. Com relação à localização, então eu tenho que pensar no meu curral, posicionar, né, ele em uma área seca e bem drenada, tá? Justamente aqui, ó, essa imagem aqui à esquerda, eu tenho aqui um curral no período de chuva, né, muita lama formada, o gado aqui, ó, o manejo de forma errada, né? Então o gado vai cair, isso aí pode perder algum animal também. Então, uma área seca e bem drenada. Eu tenho que pensar o meu curral, né, essa minha instalação, em um ponto estratégico da propriedade que possa permitir embarque e desembarque dos animais. Então, que tenha acesso, né, a veículos para fazer embarque e desembarque de animais. E também outro ponto importante é que eu posicione o meu curral em um ponto equidistante, né, dos extremos da minha propriedade. Isso vai facilitar a questão do meu manejo também. Então, existem algumas indicações que, se o ponto extremo da minha propriedade para até o curral for maior do que 2,5 km, é interessante que eu crie um outro curral próximo, né, a este outro extremo, tá? Então, eu tenho que pensar na minha propriedade como um todo. Então, às vezes acontece em grandes propriedades ter dois, três currais, né? Então, eu tenho que pensar nisso aí, toda essa logística também. Tá? Com relação à forma, nós vemos muito a questão da forma retangular, né? Mas a forma em termos de facilitar o manejo, uma forma interessante, são as formas circulares e elípticas, né? Isso tem uma vantagem na questão do manejo, no movimento do gado, tá? E as formas retangulares, ela dificulta o manejo. Entretanto, chamar logo aqui a atenção, né? Mesmo nas formas retangulares, a gente pode minimizar essa quina no meu curral, né? Fazendo esse chanfro aqui, ó, tá? Então, nas extremidades ali, né? No encontro ali no meu piquete, eu tenho aqui, ó, chanfro aqui, então reduzo a questão dessa quina no meu curral. Isso traz uma vantagem interessante no manejo, tá? Uma outra com relação às dimensões, eu tenho que pensar em um curral
tá? Que o seu dimensionamento, a sua área, o seu tamanho seja compatível com o número de animais que eu irei manejar ao mesmo tempo, tá? Entretanto, eu tenho que pensar também que a capacidade operacional da minha fazenda tem que atender as pessoas, os colaboradores ali, ó, eu tenho que ter colaborador suficiente para manejar o meu gado. Não adianta eu fazer um curral imenso, né? Mesmo tendo animais ali, não tenha uma capacidade operacional da minha fazenda. Então, eu tenho que pensar no número de animais e na capacidade operacional. E qual a área, né? Como eu indico? O que é que tem de indicação de área para o meu curral? Então, é o seguinte, ó, recomendo em linhas gerais que eu tenha de 2 a 4 metros quadrados por unidade animal. Tá? Unidade animal nada mais é do que um animal ali em torno de 450 quilos. Tá? Então, de 2 a 4. Então, no dimensionamento do meu curral, eu tenho que pensar dessa forma, né? Que a área necessária para cada animal é em torno de 2 a 4 metros quadrados. Então, aqui uma imagem, né, de um curral, tem N possibilidades, né? Uma possibilidade é essa daqui, ó, bem recomendado pela Embrapa, né, um curral, um exemplo aí de curral. Então, eu tenho aqui vários currais de apartação, então, tem um curral de apartação. Nós temos aqui, ó, a questão da seringa, a questão do corredor, tá? Então, o animal tem aqui a apartação, ele vem aqui, ó, vem para a parte da seringa, que é um afunilamento, né, para o corredor. Depois do meu corredor aqui, eu tenho a parte de apartação, eu tenho a parte de balança, a parte do tronco de contenção, tá? E depois, ó, o gado vem até aqui para a embarcação, né? Mas nós iremos falar cada um desses elementos aqui, ok? Então, com relação à cerca, né, externa do meu curral, a altura, né, dessa minha cerca aqui, a altura da cerca limítrofe, né, desse meu curral, em torno de 2 metros, tá? Em torno de 2 metros de altura aqui. E o material que eu vou empregar pode ser qualquer um material, desde que contenha, né, os meus animais. Um exemplo aqui, se eu uso tábuas, né, languarinas também, né, é um nome, tá? Eu posso usar o quê? 5 tábuas, né, espaçadas de 25 centímetros entre elas, tá? E a primeira tábua aqui, ó, em torno de 15 a 20 centímetros do piso. Para quê? Para evitar que o animal coloque a cabeça e venha ocasionar algum dano, né? Porém, se eu usar cordoalhas de aço, então a recomendação é em torno de 8 a 9 cordoalhas espaçadas aí de 20 centímetros, né, entre elas. E aqui eu tenho o meu mourão, e aqui na parte superior eu tenho essa languarina aqui para travar, né, esse meu mourão aí, tá? Com relação ao brete, o que é o brete, né? Falando no meu curral, o brete nada mais é do que contém a parte da seringa, então a seringa é um afunilador, né? Do meu gado, a seringa é aqui o corredor, tá? Então, isso aqui é chamado de brete, tanto a seringa quanto o corredor. E no corredor é onde a gente pode, né? A gente faz a questão de alguns tratamentos, como aplicação de vacinas. Então, aqui, ó. Então, o brete e aqui o meu corredor, né? Então, o animal fica contido aqui, e aqui a minha plataforma, onde eu vou transitar por aqui fazendo o operacional aqui no meu animal, né? Aplicando alguma medicação, verificando, tá? A condição do meu animal. Então, aqui, ó, um outro exemplo aqui de seringa. Seringa, e aqui o meu corredor, aqui tá a minha plataforma, aqui um operador. Então, eu tenho aqui o meu corredor, né? Aqui uma porta de correr, ele está tendo controle aqui da entrada dos animais, dos bezerros, né? Tem aqui um exemplo aqui de Alfio Filho e Aguirre, né? Então, um exemplo aqui, como eu devo ter o meu, como deve ser o meu corredor, né? Então, para o gado de corte, ele sugere o seguinte, ó, que a parte de baixo, aqui em torno de 40 centímetros espaçado, e a parte superior de 1 metro. Porque com qual finalidade isso aqui? É justamente para que o meu animal não retorne, né? Isso quando o animal retorna, traz um manejo muito ruim, né? Isso dificulta, né, o manejo no meu curral, né? No meu corredor. E aqui a minha plataforma, então o operador fica aqui, ó, como a gente consegue perceber nessa imagem central,
e aí eu consigo fazer algumas operações aqui no meu rebanho, né? Aplicação de vacinas, um exemplo, ok? Depois do brete, né, nós temos o tronco de contenção. Então, o tronco de contenção. O tronco de contenção, normalmente, são peças pré-fabricadas, né? E aí eu coloco aqui meu tronco de contenção. E qual a finalidade desse meu tronco de contenção? É justamente realizar alguns trabalhos mais complexos, né? Como castração de meus animais, inseminação artificial, como nós estamos vendo nessa imagem aqui, ó, vacinação endovenosa, outra, a questão da marcação, né? Nesse caso aqui está sendo marcação a fogo, ou a identificação, a questão de brincagem. Então, aqui eu tenho esse meu tronco de contenção, aqui a minha pescoceira, né? Eu travo aqui o meu animal e eu consigo fazer a manobra, né? O manejo aqui muito mais tranquilo, traz muito mais segurança para o operador, né? Então, aqui o meu tronco de contenção. Nem todos os currais têm tronco de contenção, né? Mas, quando eu consigo implantar, dependendo da capacidade da minha propriedade, o tronco de contenção, isso vai facilitar muitos serviços, tá? Então, após o tronco de contenção, tem um apartador, né? Então, aqui um apartador, que é o quê? É justamente onde o meu pecuarista, né, o meu produtor aqui, ele vai apartar os meus animais, de acordo com o peso, de acordo com o tamanho, de acordo com a categoria, se é macho ou fêmea, né? Tá? Então, eu consigo fazer a apartação. Nessa imagem aqui, ó, bem tranquilo, eu tenho, logo ao final do corredor, eu tenho um local de apartação, tá? Ou após o tronco de contenção, eu tenho também a apartação, né? Então, isso aqui é bem versátil, esse tronco, esse curral que foi feito, né? Tá? E tem uma outra etapa, que é a questão da balança, que a balança eu posso colocá-la justamente no meu tronco de contenção. Tá? A balança nada mais é do que um equipamento que o pecuarista utiliza justamente para ter um controle, né, do desempenho do seu gado, né, seu rebanho, com relação à suplementação, tá? Então, todo esse controle aí. Ah, para fazer inseminação, eu tenho um controle das minhas vacas, né? Então, ele só vai entrar no período de inseminação quando tiver um determinado peso. Então, tudo isso aí é importante, né? Ter esse controle aí. A balança vai proporcionar isso aí. Em termos de modelo, tem vários modelos, né? Eu tenho um modelo de balança que eu acoplo justamente no meu tronco de contenção e até para vacinação, né, endovenosa, que eu preciso do peso, eu tenho como fazer a vacinação adequada de acordo com o peso, né, que o meu animal está contido aqui, então eu consigo ter esse controle muito maior, ok? E a questão do embarcador, né? Por exemplo, a questão do embarcador, após a balança, né, após o tronco de contenção, vem o embarcador, tanto para embarque e desembarque dos animais, né? Então, a recomendação é que a altura do meu embarcador, ele tem em torno ali de 1,5 m, né? Que é justamente para dar um suporte aqui com o meu caminhão, aproximar aqui, ter um acesso mais tranquilo do meu gado, né? Tá? E o piso? Posso ter N materiais, né? Eu posso ter aqui de madeira, de concreto, né? Colocou aqui nesse outro embarcador aqui de pneu, né? Então, são esses os elementos aí, né? Então, nós podemos ver aqui esses elementos que nós comentamos, a questão de um curral de manejo. Então, é isso, né? O curral de manejo é bem uma estrutura necessária para a minha propriedade, e uma estrutura simples, porém tem algumas recomendações, como nós vimos, extremamente importantes, né? Para uma boa utilização dessa minha instalação rural, tá? Então, a questão, nós falamos da localização, qual a forma, né? Mais adequada do meu curral, quais são as dimensões. Então, a dimensão é em torno de 2 a 4 metros quadrados, né, por animal. A cerca de externa, né, a periferia aqui, ó, já na parte interna, toda ela é de madeira, tá? O brete aqui, que é composto, né, de seringa e de corredor, né? Aqui o tronco de contenção, tá? Aqui, ó, o apartadouro, né? E aqui o embarcador, tá? Então, esse curral aqui, ó, feito de cordoalhas, né? De aço, pilares de concreto, né? Aqui uma viga também de concreto, tá?
E nós temos vários outros materiais que eu posso utilizar, né? Como nós iremos ver aqui um exemplo, aqui um curral utilizando outros materiais. Então, eu tenho aqui, ó, de pneu reciclado, né? Então, no lugar da languarina, foi colocado aqui nesse curral pneu, né? Cortado aqui, ó. Então, nesse de baixo também. Já nesse outro aqui, ó, toda a cerca foi o que? Feita de pneu. Então, o curral atende à necessidade. É o quê? Justamente conter os dois animais e fazer o manejo de forma adequada. Tá? Então, são essas as informações que nós podemos contribuir aí para o entendimento dos currais, né? E como atividade, vocês irão identificar, né, a instalação de um aviário ou um curral de manejo, verificar as dimensões e a capacidade dessa minha instalação, tá? Verificando quais foram os materiais empregados, destacando algumas de suas particularidades, né? E enviar o relatório lá na plataforma, tá ok? Aqui também algumas das referências utilizadas, tá? Então é isso, até o próximo encontro.